Olá, esse é um tutorial básico ensinando como começar a usar o terminal no Ubuntu, certo? Inicialmente, existem duas formas de abrir o terminal, você pode apertar Ctrl Alt T. Meu terminal é um pouco diferente, então não vou usar o terminal que eu tenho. Eu vou usar o terminal do Ubuntu mesmo, certo? Que é esse terminal aqui que vai aparecer quando você começar a usar o Ubuntu. E a primeira coisa que é interessante aprender a mexer em diretórios, certo? Então hoje nós vamos aprender a utilizar o comando cd, o comando ls, o comando makedir e o comando removedir. Comando remove. Esses comandos são os mais básicos e para poder conseguir mexer no terminal sem eles não dá para fazer nada, praticamente. Certo? Primeiramente, vamos entender o que é um diretório, certo? O computador, assim como o Windows, assim como o Linux, assim como o Mac, todos eles utilizam diretórios para poder identificar, facilitar a organização de seus arquivos no computador. Se não ficariam, imagina, todos os arquivos do computador na mesma pasta, no mesmo lugar, seria um negócio meio zoneado. Então, o computador utiliza diretórios para poder, por exemplo, vamos mostrar aqui, certo? Este comandinho aqui. Este comandinho aqui, o significado dele, a tradução literal é árvore mesmo. O objetivo desse comandinho serve para poder fazer uma estrutura de árvore das pastas que nós temos para poder mostrar como que elas são, certo? Então, vamos abrir esse terminal aqui, tá certo? Apontando para essa pasta aqui, que é todos os arquivos que são criados aqui são os arquivos que estão aqui. São os arquivos que estão dentro da pasta. Cadê a pasta? Estão dentro da pasta área de trabalho, certo? Se eu abrir o terminal aqui do Ubuntu, nós podemos ver que ele está dizendo aqui que está na área de trabalho, certo? Depois eu vou explicar o significado desse tio aqui, mas ele tem uma função bem importante para facilitar a nossa vida. Se eu digitar aqui makedir, certo? Isso aqui é uma abreviação, né? Makedir. Uma forma de ficar mais fácil de escrever. E criar uma pasta aqui chamada usuário, talvez. A pasta foi criada aqui, ó. Caraca. A pasta foi criada aqui. Aqui na parte gráfica, vocês podem ver que eu consigo mover, eu consigo talvez até renomear o arquivo, recortar ele, deletar. Já no terminal, para a gente saber que esse arquivo está nessa área, nós utilizamos o comando ls. Certo? O comando ls, nós podemos ver que o arquivo está aqui, o arquivo usuário, a pasta usuário. Se a gente quiser criar mais uma pasta, mas essa pasta que a gente quer criar é dentro da pasta usuário, makedir usuário, ou seja, eu estou dizendo, estou criando uma pasta dentro da pasta usuário. Para isso eu preciso dizer qual pasta é e utilizo essa barra para poder separar as pastas. Dentro dessa pasta eu vou criar uma pasta chamada número 1. Como é que nós sabemos que tem uma pasta aqui dentro da pasta usuário? Como nós estamos na área de trabalho, na mesma pasta onde está essa pasta usuário, nós colocamos o comando ls e dizemos qual pasta nós queremos listar os arquivos que tem dentro dela. E aqui nós vamos ver que tem a pasta número 1, certo? Se nós quisermos fazer uma árvore dessas pastas para poder saber ver de forma mais detalhada, nós podemos usar o comando free para poder listar. E aqui nós podemos ver que nós temos a pasta usuário e o número 1. Se nós criarmos mais arquivos, até mesmo as pastas dentro das pastas que nós criamos, e usamos o comando free, podemos ver que vai ficar mais detalhado ainda a função dele e a função das pastas. Certo? Nós temos a pasta pai aqui, que é a pasta usuário, e aqui nós temos outras duas pastas dentro da pasta usuário, e dentro da pasta número 1 nós temos uma outra pasta.
certo? O objetivo das pastas, então, é simplesmente facilitar a organização de arquivos, certo? E o comando clear, né, eu expliquei que ele pode ser abreviado com CL, mas o CL no Ubuntu, eu acredito que dependendo da versão, não vai ter o CL instalado por padrão. Então, quando você usar ele, ele vai pedir para instalar. Mas o comando que vem nativo em praticamente todos os sistemas operacionais derivados do Debian, como o Ubuntu, ele vem com o comando clear, certo? O comando clear serve para limpar a tela para não ficar toda zoneada. Agora, nós podemos ver aqui, ó, que as pastas estão aqui, certo? Mas eu quero deletar essa pasta aqui, esse número doido aqui. Então, primeiro eu preciso saber onde é que está essa pasta. Vamos dar o ls aqui. Vamos entrar na pasta usuário. cd usuário. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos entrar na pasta número 1. Vamos ver aqui. Aqui está a nossa pasta. Isso aqui é uma pasta, certo? E essa pasta aqui, para a gente deletar, com o comando rm, que significa remove, ele tem uma proteção para evitar que a gente delete pastas acidentalmente, certo? O remove também tem uma abreviação, ele se escreve exatamente assim, rm. E quando a gente for deletar uma pasta assim, sem burlar essa segurança dele, ele vai impedir. Ele vai dizer que não foi possível remover, porque a pasta que eu estou tentando remover é um diretório, certo? Diretório e pasta são praticamente sinônimos. Então, para eu remover, eu preciso usar uma flagzinha, que a gente escreve exatamente assim, R. Essa flagzinha ela vai dizer que eu quero deletar também pastas. E isso vai fazer com que a pasta seja removida. Outro ponto importante na remoção de pastas é que agora não tem mais nenhuma pasta aqui dentro de número 1. Se eu voltar, como é que eu faço para voltar? Eu estou na pasta número 1, eu quero voltar para a pasta usuário. Para eu voltar, eu digito o comando cd, dois pontos, que eu vou sair da pasta número 1 e voltar para a pasta usuário. Certo? Se eu der o ls agora, eu vou conseguir ver a pasta número 1 e a pasta número 3. Se eu voltar de novo e der free, eu vou ver que a pasta usuário, a pasta número 1 e a pasta número 3 estão aqui, mas a pasta que eu deletei não está mais. Certo? Agora, se eu dar o comando rm e eu deletar a pasta usuário, ele vai deletar também a pasta número 1 e a pasta número 3, porque eles são filho da pasta usuário. Para eles existirem, a pasta usuário tem que existir. Então, se eu deletar a pasta usuário, eu deleto todo mundo, e se eu der free, não vai ter mais arquivo nenhum para mostrar para mim. Certo? Esse é o princípio básico, certo? Agora, se eu estiver trabalhando com arquivos, eu não consigo criar eles com makedir, certo? Se eu quiser criar um arquivo de texto, por exemplo, eu quero criar um arquivo qualquer que vai listar os meus usuários. Então, eu posso usar o comando touch, certo? O comando touch, ele serve só para tocar o arquivo, ele é bom para ver se o arquivo existe. Se não existir, ele cria o arquivo, mas ele não faz mais nada além disso. Então, se eu quiser criar uma pasta usuários, um arquivo usuários, eu posso escrever assim, com a extensão txt para indicar que é um texto, certo? Mas se eu não botar nada, ele também vai criar o arquivo de qualquer jeito. Touch. O arquivo foi criado aqui, certo? Fica muita coisa mostrar agora como editar um arquivo via terminal, mas simploriamente é mais ou menos isso. Para criar um arquivo, para deletar o arquivo é a mesma coisa. rm, não preciso botar o R, já que não é uma pasta, é um arquivo, e eu apenas especifico usuários.txt, o arquivo some. Agora, o ponto mais importante aqui, que é a relação das pastas e o significado desse tio aqui que nós temos aqui, tá certo? Se eu digitar cd, apenas cd e não digitar mais nada, que é change directory, e eu não digitar mais nada, ele vai para esse tio aqui, que esse tio aqui é como se fosse uma forma abstrata de um significado, como se fosse um símbolo que representa uma pasta específica. Então ele vai exatamente para esse tio, certo? E esse tio significa o quê? Ele significa a minha pasta home, a pasta do meu usuário. O Ubuntu, todo o sistema operacional praticamente, a gente tem uma pasta de usuário. E no
nos sistemas derivados do Debian, principalmente, eles têm uma pasta específica, um significado específico para essas pastas do seu usuário especificamente, certo? Mais à frente nós vamos entender mais como é que funcionam os usuários e nós vamos ver que dependendo do usuário que você tiver, essa pasta ela vai ser diferente e ela vai ser identificada também por esse tiozinho aqui. Agora, o que significa esse tio? Ele significa exatamente, no meu caso, certo? Eu posso saber quem eu sou escrevendo who am I. Quem eu sou. Eu posso ver que eu sou meu usuário, o nome dele é Michael, certo? Então eu sei que no diretório do Linux nós podemos voltar também, sair da minha pasta, digitando 2 pontos. Pode ver que eu estou agora dentro da pasta home. Se eu der um ls aqui, eu vou ver a minha pasta do meu usuário, mas eu não estou vendo mais o tio, tá vendo? Não estou vendo mais o tio. Se eu der voltar de novo, eu vou para a pasta mais acima que tem, que essa pasta aqui não tem como eu voltar além dela. Essa pasta aqui é o alicerce da pasta, não tem como voltar. Esse aqui é o limite máximo de voltas, certo? E aqui, essa pasta aqui é praticamente o pai de todas as outras pastas. Todas as pastas do computador vão estar dentro dessa pasta aqui, tá certo? Se eu listar aqui, vai mostrar as pastas, né, do sistema operacional, tá certo? Existe outra forma de eu ver isso aqui, certo? Que é mais detalhado. Se eu der um ls, eu der um la aqui, eu consigo ver de forma mais detalhada ainda. Essas informações aqui, elas não são relevantes no momento, certo? Então a gente vai ler só essas partes aqui, que é o nome das pastas, por enquanto, certo? Então aqui nós podemos ver que tem a nossa pasta home, certo? Tem outras pastas aqui que no momento não são importantes. Se nós digitarmos cd home, nós vamos voltar para a pasta home, certo? Dando ls e la, tem apenas a minha pasta aqui, tá certo? Dá um clear aqui para limpar. E se eu der cd Michael, eu vou voltar para o tio. Por quê? Porque tio significa home Michael. Exatamente isso. Ele significa. Toda vez que eu estiver nessa pasta especificamente, ele vai mostrar esse tio. Se eu tiver uma pasta dentro dessa pasta, ele vai mostrar o tio, significando isso daqui, e a pasta, certo? Se eu digitar cd documentos, ele vai estar dentro da pasta documentos, mas ele não vai mostrar home Michael, ele vai mostrar o tio, para poder ficar menos informação possível, para poder ficar mais simples de se utilizar, certo? Se eu digitar cd, eu vou para a pasta tio. Se eu digitar cd tio, eu vou para a pasta tio do mesmo jeito. Se eu apontar para a pasta raiz, eu vou para a pasta raiz. Estou na pasta raiz agora, DLS, estou na pasta raiz. Se eu digitar cd tio, eu vou para a minha pasta home, certo? Isso aqui é uma forma mais simples de se navegar pelo terminal, mas é muito importante ter a noção básica de como isso funciona, certo? Agora, outros pontos importantes. Vamos voltar aqui. Vamos criar uma pasta aqui dentro dessas pastas, né? Vamos criar aqui makedir, nova pasta. Não. Agora, esse é um ponto importante também do makedir. Isso é uma coisa que nós podemos entender aqui. Se eu digitar nova pasta, ele não vai criar uma pasta escrita nova pasta. Ele vai criar uma pasta chamada nova e uma pasta chamada pasta. Por incrível que pareça. Aqui, ó, nova, e criou uma pasta chamada pasta, certo? Isso por quê? Porque no comando makedir nós podemos criar pastas com comandos separados. Pasta 1, pasta 1, pasta 2. E assim nós vamos criar pastas separadas. Para nós criarmos uma pasta que possui espaço, para uma pasta com o mesmo nome possui espaço, nós temos que usar, pode ser aspas simples, pode ser aspas duplas, funciona do mesmo jeito, certo? Nós podemos digitar assim, nova pasta. Ele vai criar uma pasta chamada nova pasta com espaço. Aí podemos ver aqui, nova pasta. Da mesma forma como nós podemos ver que em inglês, área de trabalho significa desktop. Mas em português não fica legal, porque tudo em português, né? A não ser o downloads, que é portuguesado também, mas o resto é tudo em português, só o desktop que fica aqui. Então o pessoal colocou aqui área de trabalho. Mas pode ver que para essa parte existir, ela tem que estar entre aspas, certo? Então nós vamos entrar aqui, cd. Um outro recurso que também tem é que se eu digitar alguns caracteres iniciais da pasta
e eu apertar Tab, pode ver que ele completou para mim. Se eu apertar Tab de novo, algumas vezes, ele vai me mostrar todas as possibilidades de pastas ou arquivos que podem complementar isso daqui. Se eu der um espaço, ele vai saber que é exatamente essa pasta, porque essa outra pasta aqui não possui espaço. Essa aqui já possui. Então, quando eu apertar Tab de novo, ele vai completar. Isso, nova pasta. Agora você clica, não foi? Vamos fazer de novo. CD, nova, espaço. Tá, ele não quer. Agora, nova pasta. Nesse caso foi infortúnio, mas é exatamente isso que ele faz. Aqui ele deu número excessivo de argumentos, tá certo? Como é que eu faço para poder conseguir não utilizar aspas simples aqui? Eu posso utilizar esse escape aqui para representar que aqui não é uma nova pasta, e sim um espaço que complementa esse texto todo aqui. E aqui ele vai entrar na pasta, tá certo? Isso aqui é só para especificar que esse espaço aqui não é um divisor entre essas pastas, ele complementa. Agora que nós estamos nessa pasta, nós podemos ver que não tem nada. E vamos para o nosso exemplo aqui, né, que eu já falei, que é criar várias pastas. Pasta 1, pasta 2, pasta 3, pasta 4. Certo? E nós podemos criar pasta 1, nós podemos criar pasta 1, pasta 2, pasta 3, pasta 4. Certo? Elas vão estar criadas aqui. Nós podemos criar aqui pasta 1, pasta 2, pasta 3, pasta 4, certo? E aqui nós temos as pastas criadas, certo? Com um único comando, certo? Nós podemos criar aqui touch arquivo 1.txt, file 2, file 3.txt, certo? E aqui nós temos alguns arquivos e algumas pastas. Vamos limpar aqui a tela. Se a gente usar o ls, nós podemos ver aqui que nós temos os arquivos, nós temos as pastas e nós temos esses duas referências aqui que elas já aparecem em todas as pastas, independente da pasta estar vazia ou estar cheia. Isso porque isso daqui não são pastas, isso aqui são aquelas referências que nós utilizamos. Por exemplo, o CD, dois pontos, nós estamos referenciando a esses dois pontos aqui, que nós podemos voltar para a pasta anterior. Agora, esse um ponto aqui que nós temos, se nós apontarmos para ele, nós vamos estar apontando para o próprio diretório, certo? Se dermos um ls aqui e dermos 2 pontos, nós vamos estar vendo o que está no diretório antes dessa nova pasta aqui. Se nós dermos um ls e um ponto só, nós vamos estar apontando para a própria pasta, certo? E isso é importante porque, se nós utilizarmos o comando rm, e nós quisermos, vamos dar um ls aqui para ver melhor, e nós quisermos deletar todos os arquivos de texto, nós podemos utilizar, não precisamos especificar arquivo por arquivo. Nós podemos deletar utilizando ponto, apontando o diretório, que é o diretório atual, e fazendo a especificação do arquivo, especificando esse caractere aqui. Nós, na maioria do ponto da programação, nós utilizamos esse caractere aqui como caractere para especificar tudo, todos, no caso, utilizando rm, ponto, especificando todos os arquivos, ponto, com a extensão, né, ponto, txt. Ele vai deletar todos os arquivos ponto .txt. Isso daqui eu posso fazer assim? Posso. Vai funcionar também, certo? Assim eu vou especificando exclusivamente esse diretório, certo? Ele vai deletar aqui todos os arquivos ponto .txt, já não existem mais. Agora, ponto perigoso que tem nesse comando assim, dessa forma, certo? Por isso que às vezes, se você não tiver experiência, é bom você fazer só assim, é que se você digitar ls e assim, você vai mostrar essas pastas. Se você digitar assim, você vai mostrar
você vai apontar para os arquivos lá da pasta root, né? Lá da pasta inicial, lá da pasta pai de todas, certo? E qual o problema disso? O problema é que se você estiver executando o RM, você vai acabar deletando as pastas ou os arquivos que tem dentro dessas pastas. E o problema disso é que, na maioria das vezes, você pode prejudicar o sistema operacional. É claro que muita gente sabe que o comando root, comando remove, né, ele possui, certo? Um novo recurso que também temos é o man, certo? O man, ele significa manual, certo? O objetivo dele é mostrar o manual dos comandos, certo? Nós podemos ver aqui que no root, nós temos aqui um comandinho que significa preserve root e o no preserve root. Se você especificar essa pasta aqui, que é aquela pasta que eu falei que é a pasta principal, ele teoricamente vai impedir que você delete a pasta root, ou você delete a pasta boot, a pasta que é importante para o computador funcionar e para o computador iniciar. Sendo que isso daqui não realmente vai salvar você. Porque no seu computador, como eu mostrei, existem formas de você ver arquivos ocultos aqui. Se eu der um LSLA, eu não vou estar vendo só os arquivos que eu tenho. Eu vou estar vendo os arquivos que eu tenho e os arquivos que eu não sei que eu tenho, que são os ocultos. Se eu vier para minha pasta home aqui e der um ls, eu não vou ver nenhum arquivo oculto. Se eu der um lsla, eu vou ver um monte de arquivos ocultos aqui. E você pode ver que alguns deles são arquivos de configuração. São arquivos importantes para poder fazer a identificação do seu usuário, a configuração do seu bash, configurações importantes que você nem sabe o que é, mas esses arquivos não podem ser deletados. Se você digita um comando como aquele, você pode não deletar os arquivos que fazem o seu computador iniciar, mas você pode deletar esses arquivos aqui e fazer com que o seu computador fique todo zoado. E às vezes fica chatinho de resolver mesmo. Às vezes você pode talvez nem conseguir resolver esse problema. Então, o comando RM é um dos comandos mais perigosos que nós temos aqui, porque se usado errado, você pode deletar arquivos importantes do computador sem querer, certo? Por isso que eu quis especificar o uso disso daqui, que em alguns casos pode ser importante, tá certo? Quando você estiver trabalhando com arquivos executáveis, você vai ver que às vezes você dizia assim, por exemplo, toda vez que você disser alguma coisa aqui no terminal que você quer executar, por exemplo, eu quero executar o ls, né? O ls. Você pode ver que eu só digitei o ls aqui e ele vai rodar, né? Eu quero abrir o Firefox, eu digito aqui Firefox, ele vai abrir, certo? Abriu o Firefox, certo? Aí vocês podem ver aqui que isso daqui são informações de depuração, por assim dizer, que os programas geralmente fazem quando você abre um programa. Ele mostra as coisas que você não fica sabendo no terminal. Às vezes é bom para você ver algum problema do programa. Dificilmente você vai conseguir achar por aqui pelo terminal a solução do problema, mas em alguns casos vai ser exatamente por aqui que você vai conseguir descobrir qual o problema que está dando. Mas aí, por exemplo, vamos supor que tem um arquivo executável, tá certo? E esse arquivo eu não consigo executar ele porque toda vez que eu aponto para ele, por exemplo, arquivo que... Vamos supor assim, criei um arquivo, né? Touch, executável, certo? No Linux nós podemos especificamos arquivos executáveis pelo shell como sh, certo? Então vamos deixar esse arquivo aqui bonitão, com essa extensão. Aí vamos supor que eu quero executar o executável.sh. Comando não encontrado. Se eu digitar aqui peixe, vai dizer exatamente a mesma coisa, peixe, não encontrado. Por quê? Porque ele não está procurando na pasta que executável, ele está procurando, da mesma forma, ele está procurando nessas pastas, o srbin, que é onde fica, né, o ls, onde fica armazenado esses arquivos, esses comandos, eles ficam armazenados em outras pastas aleatórias que não tem o menor sentido. Então, quando você digita alguma coisa aqui no terminal, ele vai procurar nessas outras pastas lá. Ele não vai procurar na pasta que você está agora. Para você especificar o arquivo que está na sua pasta agora, você tem que executar exatamente esse comandinho aqui. Executar, determinar aqui essa pasta e apontar o nome do arquivo. Executável.sh, certo? Por segurança, apesar do executável não ter nada nele,
ele vai dizer que não posso fazer isso porque eu preciso de uma permissão específica. Eu preciso configurar esse arquivo para que ele possa ser executável e que para ele possa ter permissão de ser executável. Mas não é algo que eu vou mostrar agora, porque já fica muita coisa. Tá certo? Então, já temos ciência aqui de como funciona o Makedir. Mas no caso, vamos supor, eu quero criar várias pastas dentro de outras pastas. Será que é possível? Por exemplo, eu quero criar dentro da pasta 1, eu quero criar um MKD, pasta 1, né? E quero criar dentro da pasta 1 uma pasta T, e pasta G e pasta F, certo? E aí eu vou rodar, certo? Vai dar esse erro aqui, por quê? Porque por padrão ele vai tentar criar uma pasta chamada pasta T dentro da pasta 1, ele vai conseguir. Mas quando ele for criar a pasta G dentro da pasta T, ele vai ver que a pasta T não existe. Então ele vai dar erro, dizendo que a pasta não existe. Para a gente corrigir isso, a gente utiliza o comando P, certo? Esse comando ele vai criar todas as pastas para poder permitir, por exemplo, que a pasta F seja criada, ele vai ter que criar a pasta G primeiro. Então ele vai fazer isso quando a gente apontar essa flagzinha P aqui. Ele vai criar todas as pastas. Se eu der um tree aqui, a gente vai poder ver que as pastas foram criadas. Pasta T, pasta G, pasta F, certo? Isso aqui é um resumo básico aqui de comandos no terminal, tá certo? Espero ter dado uma luz aí para quem está começando. O terminal não é um negócio complicado, pelo incrível que pareça, com qualquer outra coisa. Você só precisa praticar e vai ter que abandonar um pouquinho as outras coisas, tá certo? Assim como a maioria das pessoas que migram para o Linux, o Windows você tem que literalmente largar ele. Eu acho que é muito difícil você ficar alternando entre os dois, porque você nunca vai realmente aprender o Linux se você ficar migrando entre os dois. Você tem que pelo menos terminar, sei lá, um mês assim, vou usar só o Linux para poder aprender mesmo, porque você precisa realmente quebrar a cabeça em algumas coisas que são muito simples, mas que você ainda não sabe, então parece que é um negócio impossível. Mas com o tempo, pegando coisinhas básicas assim, você vai começando a ficar mais fácil e você vai entender melhor.